ponto turístico em Londres, The Monument, e o grande incêndio de Londres. Esse é o nosso vídeo de hoje. Esse é o... Hello people! Bem-vindo a mais um Papo Londres, eu sou o Gabriel. E quem tá sentindo um cheirinho de pãozinho queimando por aí? Pelo amor de Deus, corre lá, gente, para desligar esse forno. E não foi exatamente isso que causou o grande incêndio de Londres? Pois é. Foi numa padaria na Pudding Lane que o The Great Fire of London começou no dia 2 de setembro de 1666. O dono dessa padaria, Thomas Fariner, era o padeiro oficial do rei Carlos II. Vamos então saber um pouquinho dessa crazy story, né? E de um dos eventos mais importantes da história da cidade de Londres. Mas antes de continuar essa amazing story, eu vou te pedir para você assinar nosso canal se ainda não assinou e aproveita para ativar o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo nosso, ok? Thomas Fariner fechou sua padaria no dia 1º de setembro, foi dormir e poucas horas depois, no domingo, lá pela 1 da manhã no dia 2 de setembro, um funcionário foi acordá-lo avisando que alguns fornos não foram apagados e uma brasa atingiu uma pilha de fenos que ficava ali do lado e pronto. Começou o maior fogo de Londres. Tipo, aquele forninho acabou com a cidade de Londres. Fariner, o dono da padaria, conseguiu escapar com a sua família, mas uma empregada acabou ficando com medo de pular uma janela e acabou sendo morta. Ela foi a primeira vítima do grande incêndio de Londres. Esse fogo se alastrou muito rapidamente na época e Londres tinha uma população de mais ou menos 350 mil habitantes. Londres era uma cidade que tinha ainda uma arquitetura medieval com ruas muito estreitas, casas muito próximas umas das outras e essas casas eram feitas de carvalho e com telhado de alcatrão, um material que queimava muito fácil. E o prefeito daquela época achou que nada precisava ser feito, porque pequenos incêndios eram meio que comuns e eram apagados muito rapidamente em Londres. O prefeito até disse, quando soube do grande incêndio, uma expressão que ficou famosa: "Oh well, a woman might piss it out", que quer dizer, uma mulher pode mijar e apagar o incêndio. Olha só o descaso desse prefeito. Mas ele se ferrou. A destruição foi gigante e naquele verão não chovia muito tempo, então pior, gente, aconteceu. Ao longo de 4 dias, do dia 2 ao dia 5 de setembro, 1.800 km² da cidade medieval de Londres viraram cinzas. Mais de 400 ruas pegaram fogo. Mais de 13 mil casas e 87 de 109 igrejas foram destruídas e mais de 100 mil pessoas ficaram desabrigadas. O prejuízo na época foi de mais de 10 milhões de libras, o equivalente hoje, gente, a quase 2 bilhões de libras. Jesus Christ. Agora não se sabe ao certo quantas pessoas morreram. Uns dizem oficialmente 6, outros 12, mas a verdade é que pode ter morrido muito mais gente, pois na época os ingleses não tinham o hábito de fazer atestados de óbito para as pessoas mais pobres, que foram as mais atingidas pelo incêndio. E o fogo chegou a uma temperatura de 1.200 graus, então as pessoas podem ter sido incineradas, né? Muitos corpos podem ter morrido ali sem a identificação. Um oficial da marinha chamado Samuel Pepys acordou assustado e presenciou Londres em chamas, com mais de 300 casas destruídas, e o fogo já se alastrava para a ponte de Londres e ali por perto tinha também um depósito de pólvora. Imagina a destruição, gente. O diário feito por esse Samuel Pepys, esse militar, foi de grande ajuda para entender a catástrofe. Ele relatou que famílias inteiras corriam para os barcos tentando se salvar e carregavam baús com seus pertences. As pessoas ficavam arrasadas, né? Elas estavam assim muito tristes por terem perdido suas casas queimadas. Ele relata também que o fogo parecia um grande arco ao longo da ponte de Londres, a famosa London Bridge, na qual na época tinham pessoas morando nela. Inclusive eu vou deixar um link aqui em cima sobre a Tower Bridge para você conhecer um pouquinho melhor ela. Não se esqueça que a Tower Bridge é aquela que abre, certo? Aquela ponte bonita que você pode visitar. E a London Bridge é uma ponte comum, muito importante, mas não confundam elas, ok? Esse militar, Samuel Pepys, foi quem falou com o rei Carlos II e detalhou o caos que ele viu na cidade de Londres. E daí o rei ordenou que Pepys fosse falar com o prefeito da cidade, o Sir Thomas Bloodworth, para mandar ele destruir todas as casas que estivessem no caminho para criar um corta-fogo e para parar as chamas.
Mas o prefeito achou que a equipe de combate ao fogo ia dar conta de tudo e optou por não derrubar as casas. Big mistake. O prefeito colocou vários carrinhos de água que foram todos engolidos pelo fogo e afundados, alguns deles no rio Tamisa. E naquela época, gente, não havia um corpo de bombeiros muito bom, especializado. Eles faziam o basicão ali, usavam baldes de couro, esguichos de água e machados para combater os incêndios. Outro fator que dificultou muito na época é que o calor estava infernal, ventava muito, o clima estava muito seco e, para piorar, o fogo, gente, barrou o acesso aos dutos de abastecimento de água do rio. Então nada, infelizmente nada, ajudava naquela hora. No dia 4 de setembro, metade de Londres estava em chamas. Até os próprios londrinos ajudaram uns aos outros a combater o incêndio, ajudados por soldados locais. O próprio rei Carlos II se juntou às pessoas, passando baldes de água para eles na tentativa de acabar com as chamas, mas o fogo continuou. Como último recurso, somente no terceiro dia de incêndio, a pólvora foi usada para explodir casas que estavam no caminho do fogo e assim criaram um quebra-fogo ainda maior. Mas o som das explosões espalhou rumores, gente, de que uma invasão francesa estava acontecendo. Olha só o pânico, né? As explosões eram muitas e perto do rio Tamisa. Muitos prédios, como a famosa igreja St. Paul e o Royal Exchange, que era um grande centro de comércio na época, foram destruídas no dia 4 de setembro. The Great Conduit, o Grande Conduto, que era uma área importante da cidade medieval de Londres, onde as pessoas podiam coletar água, perto ali do mercado, do grande mercado Cheapside, foi também todo destruído. Por pouco que o fogo não chegou na área de Westminster. 1/3 de Londres foi destruída. Por esse mapa aqui que vocês estão vendo, dá para ter uma ideia da área atingida. Essa linha preta era a antiga muralha medieval que cercava a The City, a Londres original. Pudding Lane, of course, foi a rua em que o fogo começou. Essa área aqui em rosa foi a área afetada pelo incêndio e os prédios importantes da cidade estão em azul. Londres, gente, saía de uma época muito conturbada e complicada. Ela ainda sofria com a grande peste, que acabou com muitas vidas, e além disso tinha tido grandes conflitos contra a Holanda e a França. E inclusive a população no começo achou que os estrangeiros podiam ser os causadores desses incêndios que se alastravam tão rapidamente pela cidade. Isso causou uma fúria na população e nessa época, gente, tem muitos relatos de vários linchamentos ao longo dos 4 dias em que o fogo durou contra esses estrangeiros. O ateliê de um pintor francês foi invadido e vandalizado e quando o proprietário apareceu para protestar, foi golpeado na cabeça e morreu. Finalmente, na noite de terça-feira, o vento foi diminuindo e na madrugada de quinta-feira, no dia 6, o fogo foi completamente apagado. O grande incêndio de Londres, gente, foi realmente uma catástrofe, mas ele acabou ali purificando a cidade de Londres, porque as ruas superlotadas e infestadas de doenças e ratos foram destruídas, limpas e uma nova Londres surgiu. Um cara muito importante chamado Sir Christopher Wren recebeu a tarefa de reconstruir Londres e sua obra-prima St. Paul Cathedral foi iniciada em 1675 e concluída em 1711. Wren também reconstruiu 52 igrejas da cidade e seu trabalho transformou a cidade de Londres. Por isso que a gente vê uma área bem moderna ali na área da City of London, que foi devido ao grande incêndio que aquela área da cidade é mais modernizada do que o resto de Londres. Todas as grandes obras e prédios construídos depois do grande incêndio foram pagos com o dinheiro de um novo imposto sobre o carvão. Novos modelos de casa também surgiram com tijolos para evitar que novos incêndios acontecessem. Mas foram necessários, gente, quase 50 anos para reconstruir a área queimada de Londres. E o Wren também construiu entre 1672 e 77 o famoso monumento ao grande incêndio de Londres, conhecido como The Monument. Essa obra foi feita para celebrar a reconstrução da cidade de Londres e o monumento fica ali meio escondidinho perto da London Bridge e é uma grande coluna de 62 metros de altura e lá em cima tem uma urna dourada representando o fogo. Esses 62 metros e a sua localização não são por acaso, gente. O monumento fica a exatamente 62 metros da Pudding Lane, local onde o grande incêndio começou em 2 de setembro. Na base do monumento, 3 lados possui inscrições em latim. A do lado sul descreve as medidas tomadas pelo rei Carlos II na sequência do incêndio. A do leste descreve como a construção do monumento foi iniciada.
No lado norte está escrito como o fogo começou, os danos causados e como ele foi extinto. E o lado oeste é a porta de entrada para subir ao topo do monumento. Você pode subir os 311 degraus em espiral e ver uma vista bem legal dali de cima, mas devido a 6 casos de suicídio entre 1788 e 1842, foi instalada uma tela metálica de proteção. Ali essa telinha atrapalha um pouquinho a vista, mas está aí a dica se você quiser subir no monumento quando ele reabrir. Infelizmente, gente, ele ainda se encontra fechado devido a questões de segurança causadas pela pandemia. Mas só de olhar ele ali de baixo, gente, já é bonito demais. Você pode chegar pelo metrô Monument, na linha verde, a District Line, ou pelo metrô London Bridge e caminhar um pouquinho até lá. That's it, guys, for today. I hope you liked the video about the Great Fire of London. I really enjoyed to share this information with you. And don't forget to subscribe to our channel. I will see you in another video very soon. Take care. Bye bye. Ciao.